Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos acompanhados pelo excelente Chas Freeman, ex-embaixador na Arábia Saudita e também ex-secretário assistente de defesa para assuntos de segurança internacional. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Sempre bom te ver. É bom estar aqui. Costuma-se dizer que estamos chegando ao fim da era centrada no Ocidente. Quero dizer, há um declínio no Ocidente político. Um declínio mensurável, econômico, tecnológico, social e político, entre outros indicadores. Não estou sugerindo um mundo sem o Ocidente, mas sim um em que o Ocidente não será necessariamente dominante, pelo menos não em todas as esferas. Também vemos que outras grandes potências estão se preparando para um mundo menos centrado no Ocidente, com novos vínculos econômicos, laços políticos e parcerias militares, além de novas instituições como o BRICS. Não tenho certeza do que pensar sobre a reunião que eles acabaram de ter no Brasil. Parece que estão assumindo o papel de oposição, em vez de nos conduzir a um novo mundo. Mas talvez isso seja um passo atrás antes de avançar demais. Não tenho muita certeza. Mas achei que um bom ponto de partida seria mapear onde você vê o excesso de alcance e o declínio dos Estados Unidos e da Europa, ou até que ponto. To what an extent? Bem, deixe-me começar dizendo que concordo com você que a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, infelizmente, adotou uma postura de reclamação em vez de uma postura criativa. O mundo realmente precisa de uma nova liderança. A liderança americana está obviamente desacreditada, e cada dia mais, dadas as ações insanas do nosso presidente, uma das quais acabou de afetar o Brasil. Ele impôs tarifas de 50% ao Brasil para proteger seu sósia Bolsonaro. Quero dizer, Trump é o Bolsonaro do Norte, eu acho, e Bolsonaro é o Trump do Sul, então almas afins. E ele exigiu que os brasileiros não o processassem pelas atividades criminosas em que se envolveu, o que se assemelha aos esforços do Sr. Trump para reverter as eleições em 2021. Enfim, estamos em um mundo sem uma liderança clara. E certamente não vem da Europa, que continua tendo um aparato de política externa dividido e ineficaz, e que mantém rivalidades essencialmente periféricas em quase todos os campos, e portanto nunca é mais do que a soma de suas partes. Não vem da China, que reluta em liderar. A Rússia não é competente para liderar, dado o estado de suas relações com muitos outros países e blocos. Então, basicamente, estamos sem rumo, à deriva. E nesse contexto, para responder à última parte da sua pergunta, o Ocidente claramente viu o fim de seu domínio de 5 séculos sobre os assuntos mundiais. O iluminismo europeu, que criou várias formas e sistemas políticos há 2 séculos ou mais, talvez 250 anos atrás, claramente já cumpriu seu papel. Eu diria que muitas sociedades ocidentais, incluindo a minha, estão em uma condição pré-revolucionária. Ou seja, o nível de insatisfação das pessoas com seus governos, a descrença no que o governo diz e a sensação de que o governo não ouve suas vozes, nem mesmo durante as eleições, tudo isso cria uma certa ilegitimidade e a percepção de que o governo precisa ser alterado de alguma forma. Se não for pelas eleições, então pela força. Todos esses fatores estão se unindo e estamos entrando em um mundo muito incerto. Mas é um mundo no qual o Ocidente, coletivamente significando os países, ou a comunidade transatlântica, por assim dizer, permanece central. Poderíamos incluir a América Latina no Ocidente, mas acredito que o núcleo é a comunidade transatlântica. Não temos mais autoridade moral, dado o duplo padrão continuamente aplicado a várias questões, especialmente o genocídio na Ásia Ocidental, a agressão contra países vizinhos de Israel e outros que nem são, como o Irã. E sabe, não temos legitimidade. E mesmo assim, as instituições que criamos após a Segunda Guerra Mundial para ajudar a administrar os assuntos não funcionam. O Conselho de Segurança está polarizado e paralisado. A Assembleia Geral não é coesa.
Outras instituições que foram criadas para complementar as instituições da ONU, como os BRICS, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, a Organização de Cooperação de Xangai e assim por diante, não estão liderando, como eu disse no início. Estão reclamando, se queixando, apontando dedos e não fazendo nada. Então este não é um momento feliz para o mundo. This is not a happy time for the world. Você usou a expressão atividades selvagens do presidente Trump. Bem, realmente houve algumas. Não faz muito tempo, a Casa Branca publicou uma carta anunciando tarifas de 50% sobre o Brasil, como você mencionou, acompanhada de exigências para não perseguirem o Bolsonaro. Mas, novamente, vemos essas tarifas sendo aplicadas em outras partes do mundo. Agora, eu queria saber como você vê o Oriente Médio respondendo a isso, porque a Europa parece disposta a aceitar esse abuso, pelo menos até agora. Alguns já começam a considerar que mudanças precisam ser feitas. Eles ainda falam sobre autonomia estratégica, mas isso realmente não está indo a lugar nenhum. No entanto, no leste asiático, onde existem alternativas, China e outras grandes potências, você vê aliados históricos ou tradicionais dos Estados Unidos, como Coreia do Sul e Japão, começando a se afastar um pouco e buscar alternativas. Mas e no Oriente Médio? Você mencionou o genocídio e o ataque ao Irã, entre outros países da região. Mas você vê os aliados dos Estados Unidos, principalmente os estados do Golfo, começando a se afastar um pouco. Não, eu acho que os estados do Golfo, em geral, eu faria vários comentários. Primeiro, é claro, os Emirados Árabes Unidos, os EAU, que são mestres supremos da Realpolitik, normalizaram suas relações com Israel. Acho que agora estão tendo arrependimento, porque Israel emergiu. Está muito claro para as pessoas na região que Israel exige segurança absoluta, e isso significa insegurança absoluta para todos os outros na região. Não há nenhum país, não só na região, mas em geral, do qual Israel esteja disposto a aceitar qualquer coisa além de subserviência. E lamento dizer que isso inclui meu próprio país, que é essencialmente controlado por um lobby israelense não registrado em tudo o que diz respeito à Ásia Ocidental. Então, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Marrocos, que assinaram os chamados Acordos de Abraão, um esforço do lobby sionista nos Estados Unidos, basicamente usando o governo Trump em sua primeira encarnação para ir além da questão palestina, para deixá-la de lado, para ignorar a questão da autodeterminação palestina. Isso agora, eu acho, está em estado terminal. E eu não sei por quanto tempo vai sobreviver. Um país como a Arábia Saudita, que tinha uma disputa visceral, tanto religiosa quanto cultural, com o Irã, uma inimizade em relação ao Irã que era bastante implacável. O Irã, é claro, retribui com uma visão muito desprezível dos sauditas e de outros árabes. Tudo isso mudou. Os dois países agora estão unindo forças para equilibrar a ameaça que Israel representa para os elementos restantes de estabilidade na região. Mohammed bin Salman entrou em contato várias vezes com o presidente Raisi, com Khamenei, o líder supremo do Irã, e ambos condenam as ações israelenses. A Arábia Saudita não está disposta a romper com os Estados Unidos por uma razão muito simples. Seu arsenal militar é quase inteiramente americano. Ela já não exporta mais petróleo para o mercado dos Estados Unidos em quantidade significativa. Mas seus laços com os Estados Unidos, embora tenham diminuído bastante desde a época em que eu era investidor lá, há cerca de 3 décadas, ainda são muito substanciais, agora um pouco ofuscados pelos laços comerciais com a China. E eu acho que um dos desenvolvimentos interessantes nessa região, que tem relação com a questão de como eles estão se ajustando, é a iminente chegada da China como concorrente militar dos Estados Unidos, no que diz respeito à venda de armas.
Já estamos vendo isso com a substituição gradual da frota de F-16 do Egito pelos J-15, creio eu, da China. Esse é o modelo de exportação da Chengdu, que os paquistaneses usaram com bastante eficácia recentemente em seu breve conflito com a Índia. Os chineses foram acusados de fornecer equipamentos de defesa aérea ao Irã durante o conflito. Eu não acho que eles fizeram isso, e acredito que emitiram uma negativa. Quando você lê a negativa, me parece que o que eles negaram foi ter entregue qualquer coisa desse tipo durante os combates. E espero que agora eles forneçam vários equipamentos sofisticados de defesa aérea ao Irã e provavelmente ao Iraque, que em setembro deverá, supostamente, ver a saída das últimas forças de ocupação dos Estados Unidos. Então isso é uma mudança. A Rússia, é claro, teve seus altos e baixos. Ela perdeu sua influência política na Síria. É uma inimiga tradicional do Irã. E embora agora tenha construído uma relação estratégica com o Irã, aparentemente tem sido lenta em desviar suprimentos militares para o Irã. E acho que essa é a última coisa que vou dizer. Os Estados Unidos basicamente esgotaram seus estoques militares. Portanto, não é surpreendente que o Pentágono, ao ouvir a oposição do presidente Trump à ajuda à Ucrânia, tenha suspendido as vendas de armas para a Ucrânia, a fim de conservar o que resta dos estoques americanos, e também, possivelmente, para desviar suprimentos para Israel, que teve suas defesas muito esgotadas. Na verdade, se a guerra tivesse durado mais algumas semanas, algumas pessoas acreditam que Israel estaria essencialmente indefeso, tendo perdido sua capacidade de interceptar mísseis do Irã. Então há muita coisa acontecendo nas relações em transformação. O que não mudou é a relação entre o Sr. Netanyahu como manipulador do Sr. Trump e o Sr. Trump que continua sendo manipulado. Vemos sua deferência aos seus doadores no contexto do lobby sionista, mas também vemos isso no contexto dos arquivos Epstein. Esse pedófilo mulherengo, que era um bom amigo de Donald Trump, ainda que agora ele afirme mal conhecê-lo, há filmagens suficientes para demonstrar que isso é falso. Film clips to demonstrate that's false. And he clearly has disappeared. E ele claramente fez desaparecer os arquivos de Epstein, porque entre as pessoas de destaque listadas nesses arquivos estão muitos dos seus principais doadores. Então, além do próprio relacionamento dele com Epstein, que ele provavelmente conseguiria contornar, como disse, esses arquivos prejudicariam muita gente, as pessoas com quem ele se importa. Então, a Ásia Ocidental, sim, está mudando. A Ásia Oriental também está mudando. Tarifas sobre a República da Coreia e o Japão levaram pela primeira vez no Japão a discussões abertas sobre a retirada da presença militar americana do país. Não acho que isso tenha avançado muito. Quem manifestou essa ideia foi o ex-primeiro-ministro Hatoyama, que é uma figura politicamente bastante isolada, não central na política japonesa. Mas não é insignificante. Então os Estados Unidos estão criando adversários em todos os lugares e perdendo amigos. Eu espero que o Brasil agora retalhe, provavelmente deixando de ser muito bom para Airbus e ruim para Boeing. O presidente Trump já era. Não sei o que mais os brasileiros farão, mas eles são um país orgulhoso e não vão aceitar interferência em seu processo judicial, seja em favor do senhor Bolsonaro, ou no outro pedido decorrente de uma objeção anterior de Elon Musk à censura de seus canais de internet. Eles não vão ceder nessas questões. Então estamos criando cada vez mais obstáculos intransponíveis e mostrando que nossa força pode ser resistida. Bem, você mencionou a Síria, e esse é um dos desdobramentos mais preocupantes. Lembro muito bem que após os ataques de 11 de setembro, o mundo inteiro estava focado em combater o extremismo islâmico e os jihadistas. E muita gente apontava que grande parte disso se originou do apoio direto e do financiamento aos jihadistas no Afeganistão durante os anos 80. De qualquer forma, isso parecia um pouco história distante. Mas agora estamos nessa situação estranha
em que o ex-líder da Al-Qaeda e do ISIS, Jolani, assumiu o controle de parte da Síria. A decisão foi tomada de remover ou reduzir as sanções. Pelo que entendi, o que pode ser positivo na medida em que as sanções tiveram um impacto muito negativo sobre a população civil. No entanto, acho que o cínico em mim esperaria que isso tivesse algum propósito de alinhar interesses estrangeiros, talvez começando vendas de armas para a Síria e possivelmente até usando a Síria de Jolani como um proxy. Não tenho certeza sobre o Irã ou para onde isso pode ir. É só que, parece, se aceitarmos a premissa de que estamos simplesmente buscando valores democráticos liberais e tentando combater o terrorismo, fica um pouco estranho quando todos os líderes ocidentais correm para a Síria para apertar a mão de Jolani, ou o convidam para suas capitais. E não me lembro exatamente o que Trump disse, ele o chamou de homem forte ou algo assim, o que foi uma maneira estranha de se referir ao ISIS. Mas aqui estamos. Então, como você vê o novo papel da Síria na região? Bem, Al-Shara, ele voltou a usar o nome original Al-Shara, mas ele é das colinas de Golã, que é o que Jolani significa. Você só pode explicar tudo isso fazendo referência a Israel e à influência de Israel sobre a política ocidental. Israel sempre teve o objetivo de fragmentar a Síria. Provavelmente está envolvido agora em ajudar os curdos a evitar a integração ao Exército Nacional Sírio. Esse é o principal obstáculo para que as chamadas forças democráticas sírias abram mão de sua autonomia na Síria. Eles insistem em manter uma identidade separada dentro das Forças Armadas sírias. Compreensivelmente, as autoridades de Damasco querem que eles se integrem individualmente. E eles têm uma forte ligação com os israelenses, que vêm se envolvendo com os curdos na Turquia, Irã, Síria e Iraque há muito tempo. O caso do Iraque é particularmente grave nesse sentido. O que está acontecendo é um esforço para subjugar a Síria e trazê-la para o equivalente aos acordos de Abraão. Ou seja, exceto que Israel detém o grande poder na região e é quem dita as regras. E Al-Jolani, ou Al-Shara se preferir, está suficientemente desesperado, presidindo um país totalmente devastado por guerras por procuração, alimentadas por potências externas, além das lutas entre os próprios sírios. Ele está simplesmente desesperado por ajuda e disposto a fazer qualquer acordo cínico que puder. Então ele deve se encontrar com Netanyahu no outono, talvez em Washington. E veja, isso mostra do que realmente se trata tudo isso. Não é sobre democracia. Não é sobre islamismo político. E se o Sr. Al-Shara é forte no sentido de que decapitou muitas pessoas, suponho que isso conta para alguma coisa na mente do Sr. Trump, mas certamente não valoriza suas credenciais. Claro, é possível que ele tenha se arrependido e sido salvo, e você sabe, seu lado democrata interior tenha de repente emergido do monstro que ele era. Mas enquanto tudo isso acontece, aparentemente houve 1.600 assassinatos de alauítas na região de Latáquia, na Síria, represálias, e nada foi feito a respeito disso. E o mundo basicamente, como no caso de Gaza, virou o rosto para o outro lado. Então, se você quer encontrar um pântano moral, o Levante é o principal candidato, eu acho. Isso não fala bem da política externa de ninguém no momento. Bem, Trump não queria apenas acabar com as guerras no Oriente Médio para, ao que parece, restaurar a força dos Estados Unidos. Ele também pretendia encerrar a principal guerra, ou seja, contra a Rússia, por meio do conflito na Ucrânia. Mas isso também, ao que tudo indica, é uma fonte de confusão para muita gente, porque ele agora obviamente disse que não haveria mais armas para a Ucrânia. Depois voltou atrás, depois retirou a decisão. E então, em menos de 24 horas, ele afirmou que não fazia ideia de quem havia interrompido o envio de armas e que mandaria retomar o envio. Para além dessa abordagem desorganizada, ele já aceitou que essa também é a guerra de Trump,
Ou você vê isso como parte de alguma negociação para lidar com os falcões em Washington? Ou é simplesmente Trump se tornando Biden, na prática? Trump becoming Biden, effectively. É politicamente conveniente porque ele está cercado por neoconservadores. Grande parte de sua base de doadores é neoconservadora. Sua base política acredita em moderação na política externa, não quer guerras intermináveis e não quer os Estados Unidos envolvidos na guerra da Ucrânia. Então há uma contradição aí. E ele claramente se posicionou a favor dos doadores. É um fato bastante conhecido que ele gosta de dinheiro, e isso parece ditar as regras nesse caso. Mas existe uma estratégia aqui. Existe uma política coerente? Não. O que existe, isso não faz parte de uma negociação, é birra. É arrogância, bravata e uma espécie de chilique infantil. Você tem filhos, provavelmente já os viu, geralmente por volta dos 2 anos e meio, fazendo coisas parecidas. Então, se ele é um gênio muito estável, como proclamou em seu primeiro mandato, não está agindo assim no momento. Mas ainda existem limites para o que realmente pode ser enviado. É por isso que, mais uma vez, eu estava tentando encontrar alguma ordem no caos. E quando ele anunciou que os Estados Unidos iriam se retirar, os europeus disseram, nós vamos assumir isso, bem antes de o colapso começar a se intensificar. Achei que ele tinha conseguido que os europeus concordassem com os 5%, o que também permitiria que ele se retirasse. Ele conseguiu o acordo dos minerais com os ucranianos, o que lhe permitiu declarar vitória e se retirar. Achei que tudo estava se encaixando perfeitamente, e agora estamos de volta à estaca zero. Então ele tem um problema. Politicamente, ele está perdendo sua base. Esse grande e belo projeto de lei que foi aprovado na prática pelo culto a Trump no Congresso prejudica muitos de seus apoiadores mais fervorosos. Estamos prestes a ver um aumento da inflação como resultado de todas essas tarifas que ele está impondo. Ele perdeu a confiança de Wall Street. Ninguém no exterior o leva mais a sério porque ele não consegue cumprir nenhum acordo que faz. Ele não segue um rumo consistente. Então, ele está se agarrando à sua base de doadores. Essa é a minha opinião. E, portanto, não há um propósito sério aqui. E, enquanto isso, o que vai acontecer, claro, é que eu acho que Vladimir Putin basicamente já desistiu do presidente Trump. E ele não sente nenhuma necessidade de fazer um acordo com o Sr. Trump porque sabe que o Sr. Trump é pouco confiável. O que ele vai fazer é o que está fazendo, que é aumentar a pressão sobre a Ucrânia, avançando como pode, não apenas no leste, mas também no sul. A região de Zaporizhia agora é o foco de uma grande ofensiva, ao que tudo indica. Acho muito provável que o Sr. Putin agora leve a sério a ameaça de tomar Odessa, se conseguir. Não é fácil, mas não é impossível. E a Ucrânia ficou sem mão de obra. O fornecimento de armas para a Ucrânia não vai resolver nenhum dos problemas que o país enfrenta. Então, não só os Estados Unidos não têm armas para enviar em abundância, como a Ucrânia não tem pessoas para exigir essas armas ou usá-las de forma eficaz. Então isso é, sabe, uma ópera. O protagonista está morrendo lentamente no palco. A gorda ainda não cantou, mas vai cantar. Bem, sim, eu gosto do quadro que você pinta. Mas o que pode ser feito? Quero dizer, você vê o declínio hegemônico como algo irreversível? Acho que uma forma diferente de colocar isso é: se a ideia de hegemonia seria, sabe, para sempre, acho que fazia sentido que em algum momento ela se esgotaria. E, novamente, isso é algo que as pessoas comentavam muito nos anos 90, que haveria um risco em tentar a unipolaridade. Ou seja, os Estados Unidos e seus parceiros europeus poderiam se esgotar economicamente e militarmente, perder seu prestígio e legitimidade no mundo, e acabar com uma base socioeconômica muito enfraquecida em casa, o que criaria ainda mais instabilidade. Mas você vê algum caminho para reverter isso? Quero dizer, se o Sr. Trump te ligasse pedindo conselhos,
Quais seriam os possíveis caminhos para os Estados Unidos nesse momento? What are the possible pathways of America at this point? Well, I think he's not going to call me for advice. So. Bem, acho que ele não vai me ligar para pedir conselhos, então vou descartar isso como uma hipótese que não pode ser respondida. Mas, na minha opinião, estamos passando por um período de colapso constitucional nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram admirados porque, para os americanos e para grande parte do mundo, pareciam representar uma ideia e não um país baseado em etnia, religião, fé ou idioma ou qualquer coisa desse tipo. Agora, aparentemente, temos um idioma oficial, o inglês. Nunca precisaram nos dizer para falar inglês antes. Todos aprendiam porque era o que falávamos. A Declaração de Direitos, que criou a ideia, ou que incorporou a ideia, continha as garantias de liberdade de imprensa, mas agora processamos a imprensa por fazer jornalismo investigativo. Conducting investigative journalism. It contained guarantees of free speech, but now Ela continha garantias de liberdade de expressão, mas agora perseguimos estudantes se eles se manifestam contra o genocídio. E fazemos isso em nome de um país estrangeiro, que exige que façamos isso, Israel. A primeira emenda também contém uma garantia de separação entre igreja e Estado. E, no entanto, cada vez mais nossa política reflete crenças religiosas específicas. A Suprema Corte, notavelmente, é dominada por católicos que, não surpreendentemente, impuseram a visão católica sobre o aborto ao país. Isso é conveniente. Não são apenas os católicos, são também os cristãos evangélicos, é claro. Então há uma coalizão. Mas o que aconteceu com a separação entre igreja e Estado? Não somos mais um país secular. A quarta emenda proíbe buscas e apreensões não razoáveis. E, no entanto, agora temos um estado de vigilância. A sexta emenda diz que se você é um réu, tem o direito de saber quais são as acusações contra você e as provas relacionadas. Mas agora temos provas secretas nos tribunais, que não são apresentadas ao acusado. Portanto, a Constituição está em processo de colapso. E por trás de tudo isso, acredito, está o abandono da visão consagrada, escandinava e anglo-saxã do devido processo legal. De que a legitimidade do resultado é determinada pela justiça do processo que o produz, e não por você gostar ou não do resultado. O propósito dos tribunais é apaziguar controvérsias, e se o processo pelo qual eles atuam é justo, então se você não gosta da decisão, paciência, você tem que aceitá-la. Too bad, you have to accept it. And if elections are held and they are fair, and they elect... E se as eleições forem realizadas de forma justa, e elegerem um grupo ou indivíduo de quem você não gosta, você precisa aceitar esse resultado, porque esse é um processo justo. Tudo isso acabou. Agora, a legitimidade dos resultados é determinada por aprovarmos ou não o resultado, e não pelo processo que o produziu. Esse é o fim de um princípio central da nossa cultura. E, junto com o fim dos diversos valores do iluminismo que estão incorporados na Declaração de Direitos, isso significa que estamos de fato passando por uma mudança revolucionária sem realmente perceber. Então não é apenas que o mundo está mudando, e nossa posição, os Estados Unidos, a Europa, a comunidade transatlântica, se preferir, nosso papel nele está mudando. Estamos nos tornando isolados por nossa própria falha em defender nossos próprios valores. Mas, na verdade, somos nós que estamos abandonando esses valores. Então, não só não temos autoridade moral globalmente, como também não temos o apelo que já tivemos. Ou, colocando de outra forma, estamos em uma posição estranha em que os chineses são os principais defensores da Carta das Nações Unidas, de seus princípios e do direito internacional. Mesmo que eles não sejam perfeitos, violam o direito internacional, como todas as grandes potências fazem, mas de maneiras relativamente menores. E de fato encontramos o inimigo e, parafraseando Pogo, o inimigo somos nós, como costumávamos ser. Sabe, costumávamos ser os defensores do direito internacional e da Carta da ONU. Agora somos os inimigos disso. Veja o que acabou de ser feito com Francesca Albanese, a relatora da ONU para a Palestina. Os Estados Unidos estão sancionando-a, chamando-a de criminosa e assim por diante. O que ela representa?
What does she represent? She represents conscience. She represents. Ela representa a consciência. Ela representa o direito internacional. Ela representa o sistema de justiça internacional. E agora estamos nos opondo a isso. E pelo mesmo motivo, temos Grécia, Itália, França e Reino Unido permitindo que um criminoso de guerra, Netanyahu, que tem um mandado internacional de prisão contra ele, transite por seus territórios, sobrevoando-os a caminho de se encontrar com seu colega, bem, talvez não criminoso de guerra, mas pelo menos criminoso, condenado, em Washington. O que restou daquilo que começou no século XVIII na Europa para ser codificado como direito internacional? Onde está o respeito pelo processo? Acho que está ocorrendo uma mudança muito fundamental, e não é algo que eu, como uma peça antiga, qualquer coisa com mais de 50 anos, certamente é uma antiguidade por definição, eu, como uma peça antiga, não gosto de ver acontecer. I, as an antique, do not enjoy watching this happen. Nós mencionamos os europeus, mas você vê a fundação da Europa como sendo mais fraca em comparação com sua contraparte americana? Acho que é apenas uma tendência. Não sei se está mais fraca ou mais forte. Estão sendo feitas declarações absurdas por alguns europeus sobre coisas como Gaza. Estão acontecendo coisas, por exemplo, a criminalização de protestos contra o genocídio, quando eu pensava que uma das grandes conquistas da cultura europeia, depois de ter cometido o genocídio, foi repudiá-lo de forma definitiva e declarar que o genocídio era o crime supremo contra a humanidade. Agora isso é endossado. Ouvimos pessoas em Israel que são pior do que os nazistas. Pior do que os nazistas. Você pode vê-los, estão nos vídeos defendendo o extermínio completo dos habitantes de Gaza. Fome, atiradores, tratores, artilharia, bombardeio aéreo, o que for preciso. E onde está a resposta a isso por parte da Europa? Então a Europa diz, bem, estou apenas seguindo ordens americanas. Essa é a desculpa da Wehrmacht alemã, ou da SS, eu estava seguindo ordens. Onde está a consciência da Europa? Quem a representa? Where's the conscience of Europe? Who represents it? Por quanto tempo isso pode continuar? Essa seria minha última pergunta, porque toda a era pós-Guerra Fria deveria ser organizada em torno da hegemonia liberal. Não é mais hegemônica. E agora estamos efetivamente, sim, criminalizando manifestantes contra o genocídio, enquanto apoiamos o genocídio. Quero dizer, os alemães, se você me dissesse há alguns anos que eles estariam nessa posição, se armando até os dentes para lutar contra a Rússia, argumentando que agora serão a principal força apoiando a Ucrânia, enquanto os Estados Unidos recuam diante da Rússia, apoiando o genocídio no Oriente Médio. Ninguém teria achado isso muito crível. Mas aqui estamos. Mas por quanto tempo você acha que isso vai durar? Em algum momento, isso precisa se romper dentro do Ocidente político, porque quando nos identificamos como um grupo baseado em valores comuns e esses valores são descartados, passem suas perspectivas em mind. Bem, eu não sei. Quero dizer, acho que havia características civilizacionais muito claras na Europa que eram admiráveis. E elas remontam, você pode rastreá-las até os gregos e romanos. Elas renasceram no Renascimento. Foram aperfeiçoadas, eu diria, no Iluminismo. Não vejo nenhuma deferência a esses valores agora. Existe um ditado político americano, tenho certeza de que você conhece, atribuído à mãe de alguém que disse ao filho: se algo não pode continuar para sempre, mais cedo ou mais tarde vai parar. Bem, mais cedo ou mais tarde isso vai parar. Mas quando e o que vai substituir? Sabe, há muitos ecos do fascismo no que estamos vendo agora. Não quero dizer que os alemães, tendo estado na Ucrânia antes, e tendo cometido genocídio antes, e tendo tido um neoliberalismo, tendo se armado até os dentes durante a Depressão, como uma forma de conduzir um programa de gastos anticíclicos ao estilo alemão, que na verdade funcionou muito bem. Eles construíram muitas autobahns e muitas armas, e muita gente conseguiu emprego que não teria conseguido de outra forma. Não quero dizer que eles estão voltando a esse passado, mas está bem claro que não estão.
Eles estão indo em direção a um tipo de futuro que, como você disse, todos nós imaginávamos que estávamos indo. Francis Fukuyama e o fim da história agora são uma piada. Provavelmente já deveriam ser na época. Mas, de qualquer forma, esse tipo de declaração não tem credibilidade nenhuma. Então, eu não sei porquê, sabe? Eu odeio ser pessimista. Passei minha vida como diplomata. Diplomatas têm que ser otimistas sobre tudo. Mas estou tentando encontrar uma solução para isso, e você pergunta onde ela está, e eu não vejo. Não vejo porque volto ao ponto de que aqueles que poderiam ceder, poderiam liderar, não estão liderando. Os BRICS não estão liderando, os chineses não estão liderando, os indianos não estão liderando. Talvez os japoneses voltem a liderar no leste asiático. Não sei. Mas eles não assumiram esse papel. Os Estados Unidos não estão liderando. Estão apenas se debatendo de forma espasmódica, o que prejudica os próprios Estados Unidos, assim como todos os outros. E sabe, onde os fins das guerras que o Sr. Trump prometeu? Em 24 horas ele vai acabar com a guerra na Ucrânia. Sabe, ele nunca disse nada sobre conter os israelenses. Ele ia fazer um acordo melhor com o Irã. Ele ia reorganizar o comércio para gerar um grande aumento do emprego industrial nos Estados Unidos e criar um campo de jogo justo para todos. Não está acontecendo. Tudo que está acontecendo é o oposto. Então, você pode concluir disso que o Sr. Trump era um vigarista que realmente não sabia o que estava fazendo e agora conseguiu se cercar de uma equipe tão ignorante e incompetente quanto ele. E que a incompetência do governo americano, que está crescendo à medida que o número de pessoas competentes nele é demitido, cada vez mais são demitidas, que não há ninguém no resto do mundo pronto para preencher o vácuo que isso cria. A Europa não está. A falta de liderança, na minha opinião, é um bom diagnóstico de onde estamos. Muito obrigado. Agradeço seus insights. Gostaria que houvesse visões mais otimistas sobre para onde estamos indo, mas realmente parece que falta uma visão estratégica. Eu, pessoalmente, realmente achei que Trump tentaria trazer ou reduzir o império para salvar a república, algo nesse sentido. Mas ainda não vi isso acontecer. Então, sim, parece que temos tempos promor pela frente. Some problematic times ahead, it seems. It's a Zeitenwende, clearly. É uma Zeitenwende, claramente. Mas sabe, há um ditado de Sêneca: se um homem não sabe a que porto navega, nenhum vento é favorável. Nós não sabemos para onde estamos indo. Esse é o problema. Concordo plenamente. Certo. Bem, obrigado novamente. Desculpe ser tão pessimista, mas desejo a você uma boa noite. I wish you a happy evening.